Paz e bem, irmãos e irmãs. Neste domingo, a Igreja nos convida à unidade com a Basílica de São João do Latrão, a Catedral de Roma, cabeça e mãe de todas as igrejas. Ela foi a primeira igreja em que os cristãos se reuniram depois das perseguições sofridas na época das catacumbas. Ela simboliza a unidade da Igreja e a presença de Deus entre nós. A liturgia deste domingo nos convida a olhar com fé para o mistério da Igreja, não apenas como um edifício de pedras, mas como a casa espiritual onde Deus habita. A festa da Basílica do Latrão recorda que, antes de tudo, nós somos a Igreja, pedras vivas construídas sobre Cristo, que é o fundamento. Renovando a nossa fé na presença de Deus, tanto nos prédios sagrados como em cada coração que ama e serve, celebremos com alegria. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Trouxe um socorro na angústia. Assim não tememos.
trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, somos convidados a recordar a unidade da nossa fé e o nosso chamado a sermos templos de Deus. A primeira leitura nos traz uma visão do templo em Jerusalém, de onde brota uma água pura. Essa água purifica, dá vida e fertilidade às árvores e às margens por onde passa. Ela representa a própria graça de Deus, o seu Espírito vivificador e o próprio Cristo, que é fonte de vida para todos. Essa mensagem ecoa no Salmo 45, que nos convida a confiar na presença de Deus entre nós. Em nossas dores e desafios, Ele está presente e é o nosso auxílio e fortaleza. No Evangelho, Jesus expulsa os vendedores do templo, revelando zelo e reverência pela casa do Pai. Ele também se revela como o próprio templo onde habita Deus. Assim nos ensina, como nos fala São Paulo na segunda leitura, que também nós somos templos de Deus. Irmãos, Deus habita em nós. Essa revelação nos incita a refletirmos sobre como temos cuidado de nós mesmos. Esse templo
onde há a presença divina. Elevemos nossas orações a Deus e peçamos que nos renove como templos sagrados, onde sua presença seja visível, que consigamos levar a sua água viva ao mundo ao nosso redor, para todos que passam por nós. Que Ele redobre em nós o zelo pelo templo físico que são as nossas igrejas, construções sagradas onde podemos nos encontrar enquanto comunidade e crescer juntos na fé. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos por vossa igreja, templo santo construído sobre o amor de Cristo. Vós habitais entre nós, e cada coração que vos acolhe se torna morada da vossa glória. Purificai, Senhor, o nosso interior, como purificastes o templo de Jerusalém. Retirai de nós tudo o que é vaidade, egoísmo ou indiferença, e fazei jorrar do nosso coração a água viva do vosso Espírito, para que onde houver desânimo, brote esperança, onde houver ferida, floresça a cura, e onde houver morte, renasça a vida. Que sejamos templos vivos do vosso amor, instrumentos da vossa paz e testemunhas da vossa presença no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos como igreja viva, templo de Deus edificado sobre a fé dos apóstolos, elevemos as nossas preces ao Pai, dizendo: Senhor, fazei de nós a vossa morada. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, Bispo de Roma e sucessor de Pedro, para que o Senhor o sustente em sua missão de confirmar os irmãos na fé e de ser o princípio visível da unidade de toda a Igreja. Rezemos. Senhor, fazei de nós a vossa morada. Pelos bispos, sacerdotes, diáconos e todos os que servem o vosso povo, para que tenham sabedoria e zelo apostólico e sejam pedras firmes na construção do vosso reino, rezemos. Senhor, fazei de nós a vossa morada. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que sejam sempre um templo vivo de Deus, onde a palavra é anunciada, os sacramentos são celebrados e a caridade é praticada com fervor. Rezemos. Senhor, fazei de nós a vossa morada. Pelos que se afastaram da Igreja, para que, sentindo a saudade da casa paterna, encontrem o caminho de volta para a comunhão e para a mesa da Eucaristia, rezemos. Senhor, fazei de nós a vossa morada. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, fazei de nós a vossa morada. Ó Deus, vós que edificais o vosso templo com pedras vivas que somos nós, acolhei as preces que vos dirigimos e fazei que a vossa Igreja, espalhada pelo mundo, seja sempre sinal de salvação e de esperança para todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor faça do seu coração um templo cheio de luz e que por onde você passar, a presença de Deus seja sentida. Um domingo abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, com a graça de Deus. Paz e bem.